20 de março do ano de 2021, quarta semana da Quaresma, sábado. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho que a nossa querida Santa Mãe Igreja nos oferece. Meditaremos hoje o Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 40 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, não sejamos semeadores de divisão entre nós. Jesus não é unanimidade. Ele não é acolhido, amado e aceito por todas as pessoas. Pelo contrário, há aqueles que, mesmo vendo as obras de Jesus, colocam-se contra ele. E mais, com a capacidade de influência que tinham, com o poder de domínio de linguagens e falácias, disseminam tudo quanto é coisa negativa de Jesus. Quando não queremos acolher alguém, quando não queremos ouvir o que o outro tem para nos dizer, quando não queremos nos opor, fazemos o que é possível, não só para ser contra, mas para que outros também se coloquem contra. Há aqueles que usam da sua esperteza, se acham conhecedores de todas as coisas, que realmente criam oposição por oposição, combatem por combater e usam os argumentos que fazem isso pelo bem, que fazem isso para proteger. Como é triste no nosso meio a gente ver estas realidades. Pessoas que criam inimizade entre si e querem que os seus amigos se tornem inimigos contra os seus inimigos. Nós precisamos assumir nossos erros e, da mesma forma, a gente recuperá-los, a gente purificá-los. Se tenho algo contra alguém, que eu tenha a humildade, a simplicidade de chegar, conversar, pedir desculpas, perdoar e ser perdoado, para que a paz possa reinar e que eu não passe, que eu não desenhe uma imagem negativa daquela pessoa para tantas outras.
nós não somos ruins por completos. Temos momentos na vida em que realmente nós erramos, nós falhamos. A algumas pessoas podemos até fazer algo mal, mas quantas outras nós fazemos o bem? Ninguém é ruim por inteiro. Temos experiências negativas com o outro, mas podemos também produzir experiências bonitas e positivas. Geralmente são pessoas religiosas, porque não são pessoas do mundão que estão contra Jesus. São os religiosos da sua época, são aqueles que se achavam fiéis à tradição, são aqueles que queriam viver a sua religião de acordo com seus interesses, dogmas e concepções. E quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente consegue enxergar pessoas que não possuem vínculo religioso, pessoas que não estão nas nossas igrejas, às vezes são mais humanas, mais caridosas do que nós, que estamos todos os dias a orar. Foram os homens religiosos da época de Jesus que se colocaram contra ele. Foram eles que influenciaram parte do povo para se opor a Jesus, para se colocar contra ele. Usaram argumentos, falácias, semearam medo e tantas coisas, que no meio daquela situação eles se colocaram, de fato, em oposição ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não o ouviram, e aqueles que ouviram não o acolheram. E até aqueles que ouviram e o acolheram deixaram-se influenciar e rejeitaram a Jesus, de modo que ele não podia, muitas vezes, passar livremente no meio do povo, porque sempre havia aqueles que queriam colocá-lo em situação complicada. Queriam até apedrejá-lo, matá-lo, porque disseminaram coisas contra Jesus. Vivemos tempos de divisão, de separação, onde as pessoas se colocam umas contra as outras, influenciadas por discursos inflamados, por teorias das mais diversas posições. E o que fizeram com Jesus, os cristãos fazem uns com os outros. Se atacam, se voltam de um zelo pela fé para se atacarem, se matarem, para não se aceitarem. Criam-se verdadeiras guerras. E quem consegue matar o outro sente-se realizado e recompensado, até religiosamente falando. A nossa religião é a de Jesus. Não é daqueles que se colocam uns contra os outros para simplesmente matar e perseguir quem pensa diferente. Que Deus nos abençoe, pela intercessão de Maria, nossa Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos um sábado abençoado.